Fala, meus alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje nós vamos para a nossa última aula de funções orgânicas, anidridos e sais orgânicos, e aí a gente vai fechar a matéria desse segundo bimestre, certo? Bom, antes de mais nada, eu vou lembrar vocês sobre o nosso portfólio, onde nós vamos trabalhar aí com dois frentes diferentes, que é o nosso portfólio normal, que é a resenha dos videoaulas e exercícios solicitados, que vai valer 6 pontos, mais o nosso mini relatório da prática, que vai ter que ser anexado no portfólio, valendo 4 pontos. E aí, lembrando que a data de entrega mudou para o dia 19/7 pro e-mail. Então, vocês vão mandar para o e-mail profphcsf@gmail.com. E aí vocês vão enviar apenas um anexo nesse e-mail. Lembrando de colocar identificação no assunto de e-mail, nome, CSF, turma e segundo bimestre, certo? Então, aí está as diretrizes para o portfólio. Se vocês quiserem um pouco mais sobre isso, tem lá na última videoaula. Vai lá no canal da escola e procura a nossa última videoaula, que está tudo lá explicado direitinho, tá bem? Bom, aí está um exemplo de como fazer uma resenha, né, sobre nossas videoaulas. Então, esse aí é um exemplo que vocês podem se basear, né, para vocês terem uma noção de como se faz essa resenha. E aí também o nosso slide da prática, onde nós temos o link da prática, as diretrizes para fazer o mini relatório. Também já falei do relatório em outras aulas, voltem lá para assistir como se faz esse nosso relatório. E esse link aí, caso vocês queiram consultar mais uma fonte de informação de como fazer o relatório de uma aula prática, tá? E aí deve ser anexado, como eu falei, no portfólio, que é para ser entregue no 19/7. Bom, anidrido de ácido. Anidrido é uma função orgânica derivada do ácido carboxílico e acontece a partir da desidratação de ácidos carboxílicos. Por isso que é derivado do ácido carboxílico, certo? E a nomenclatura vai ser anidrido na frente, mais o nome do ácido carboxílico que ele derivou. Então, por exemplo, se nosso ácido carboxílico foi o ácido etanóico, que é esse ácido aqui, o nosso anidrido vai ser anidrido etanóico, ou anidrido acético, uma vez que esse ácido também é chamado de ácido acético, certo? O que significa a desidratação? A desidratação é tirar uma hidroxila de um ácido que vai reagir com outro hidrogênio da outra hidroxila do outro ácido. Então, a desidratação é a formação de água. Desidratar, você tirar a água. Então, quando você desidrata a água, esse carbono aqui vai se ligar a esse oxigênio, que vai estar ligado a esse carbono, e aí formando esse grupo funcional aqui, ó, que é chamado de grupo anidrido, certo? E aí, se você tem a hidrólise desse grupo aqui, você volta a obter os ácidos carboxílicos que originaram esse anidrido, tá bom? Bom, então aí, ó, coloquei uma reação. Eu peguei esse ácido aqui, esse R indica um radical, pode ter a quantidade de carbonos, pode ser 1, 2, 3, enfim, quantos forem, né? Radical indica isso, a gente não sabe a quantidade de carbonos, mas tá aqui uma estrutura de ácido carboxílico com outra estrutura de ácido carboxílico, certo? Desidratando, que vai gerar um anidrido mais a água, né? E aí, nomenclatura. Vamos pegar esse exemplo aqui de baixo. Esse aqui é o anidrido acético, ou anidrido etanóico. Por quê? Porque esse anidrido derivou do ácido etanóico. E esse anidrido aqui de baixo? Esse anidrido aqui, ele já é um anidrido misto. O que é um anidrido misto? Eu vou falar no próximo slide. Quando é um anidrido misto, como se forma a nomenclatura? A nomenclatura vai ser o nome anidrido na frente e os ácidos derivados na ordem alfabética. Então, nós temos aí o anidrido acético, né? Butírico, ou anidrido butanóico, etanóico. Então, como o acético é a mesma coisa que etanóico, se você utilizar acético, o primeiro nome vai ser esse aqui, anidrido acético butírico, porque isso aqui é o ácido butírico, certo? Agora, se eu usar ácido etanóico, como é na ordem alfabética depois de B, então vem primeiro anidrido butanóico etanóico, mas os dois nomes são corretos. E o que significa
anidridos simétricos ou mistos. Os simétricos são como o anidrido acético, onde nós temos o mesmo número de carbono na cadeia. Então, por exemplo, aqui, ó, anidrido acético, nós temos 2 carbonos e 2 carbonos. Então, esses dois ácidos gerando esse anidrido, certo? Um anidrido misto é onde nós temos estruturas com diferentes quantidades de carbono. Então, estou derivando esse anidrido aqui de ácidos diferentes, com diferentes números de carbono, certo? Então, é chamado de anidrido misto ou anidrido assimétrico, onde a quantidade de carbonos, ó, esse radical é diferente do R', que é um outro radical. Então, essa quantidade de carbonos tem que ser diferente para ser misto ou assimétrico, certo? E daí, onde deriva a palavra anidrido? Deriva do grego anidros, que significa sem água. Por isso que é anidrido. Você tira a água, você desidrata ali a reação de dois ácidos carboxílicos para formar o anidrido. Então aí outro exemplo, ó. Esse aí é um anidrido misto, então é anidrido etanóico propanoico, etanóico esse aqui, e propanoico, porque é o ácido propanoico. Então, ou anidrido acético propiônico. E esse aqui de baixo é um anidrido simétrico, então é derivado do mesmo ácido, então é anidrido propanoico, porque deriva do ácido propanoico, certo? Bom, esse exemplo aqui, ó, esse terceiro aqui, que a gente não viu ainda, é o anidrido benzoico etanóico, porque B vem antes de E. Então, na ordem alfabética, ele derivou do ácido benzoico e do ácido etanóico, esse anidrido. Então, é anidrido benzoico acético, anidrido benzoico etanóico. Agora, aí um exercício que eu coloquei para vocês. Relacione corretamente as estruturas e as nomenclaturas oficiais dos seguintes anidridos. Bom, o primeiro aí. O primeiro é o número 4, que é o anidrido butanoico e propanoico. Propanoico aqui, ó, 1, 2, 3 e butanoico. 1, 2, 3, 4. Então é só contar o número de carbonos. A letra B aí é o anidrido etanoico. 1, 2, 1, 2. 2 carbonos. Certo? É um anidrido simétrico. Agora a letra C. A letra C é o 1, que é o anidrido etanoico propanoico. Certo? Letra D é o anidrido pentanoico, porque nós temos 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. E a letra E, que é o anidrido cadeia fechada, ele é o anidrido propanodioico, porque nós como temos aqui fechado, certo? Bom, sais orgânicos. Os sais orgânicos, eles também vão derivar dos ácidos pela substituição do hidrogênio ionizável da carboxila por cátions, certo? Então, a gente pega lá o hidrogênio ionizável daquela carboxila, que é o C dupla O ligado a um OH, né, do ácido carboxílico. E aí, esse hidrogênio lá do OH, ele vai sair e vai entrar o metal da base, certo? Que é o cátion da base. Então, e como é que vai ficar o nome desse sal orgânico? Nós vamos tirar o oico, vamos colocar o sufixo ato mais o nome do cátion, que é o metal da base. Então, esse aqui de baixo, por exemplo, ó, é o benzoato de sódio, porque o sódio entrou no lugar do hidrogênio ionizável, certo? Então, reação de um ácido com a base, lembrando lá da química inorgânica, gera um sal. E como deriva de um sal orgânico, deriva de um ácido orgânico, um ácido carboxílico, então é um sal orgânico. Então, aqui, ó, a reação é a seguinte: nós temos o ácido carboxílico, esse hidrogênio ionizável aqui vai sair, vai gerar água, né? Então, vai gerar essa água aqui, mais o sal. Então, esse metal da base vai entrar no lugar desse hidrogênio, e esse hidrogênio vai se juntar com a hidroxila da base, gerando água. Então, é ácido mais base, gerando um sal de ácido carboxílico mais água, certo? Então, um exemplo aqui embaixo, ó. O ácido acético ou o ácido etanóico vai reagir com hidróxido de sódio. Então, o sódio da base,
que é o metal, vai entrar no lugar do hidrogênio. Então vai ficar esse sal orgânico aqui, mais a água. E qual é o nome desse sal orgânico? Só tem 2 carbonos, é etanoato de sódio, ou acetato de sódio. Outros exemplos aí, ó, o ácido acético ou ácido etanóico reagindo com o hidróxido de amônio. Então, o amônio, o NH4, vai entrar no lugar do hidrogênio, vai gerar o acetato de amônio ou etanoato de amônio, mais a água. E esse de baixo aí, nós temos o ácido butírico, que vai reagir com hidróxido de potássio. Então, o potássio vai entrar no lugar do hidrogênio da hidroxila, né? Do hidrogênio ionizável, vai sair o hidrogênio, vai reagir com OH e vai gerar água. Então, vai ficar aqui butirato de potássio. Então, saiu o óico, entrou o átomo. Butirato de potássio. De nome do cátion. Bom, então, como eu falei, é a nossa última aula desse bimestre. A gente vai entrar agora em um recesso e a gente volta lá no dia 3 de agosto. Espero que vocês aproveitem esse descanso. Cuidem-se. Boas férias para vocês. Tchau!